para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre acentuação gráfica. Vamos relembrar o que é acento gráfico antes de estudar o nosso conteúdo propriamente. Nós temos que relembrar algumas coisas que já foram ensinadas. E o acento gráfico é uma delas. Nós temos 3 tipos de acento gráfico. Acento agudo, acento grave, a famosa crase, aquela que é a união da preposição mais o artigo, e o acento circunflexo. Então, preste atenção nesses exemplos aí que está no slide. São só esses 3. O tio, ele é um acento? Não, já discutimos sobre isso, já falamos sobre isso na sala. Tio não é um acento, ele é um sinal gráfico, ele vai representar a nasalidade na palavra, mas ele não é um acento gráfico. Pessoal, já estudamos 3 tipos de palavras que recebem acentuação gráfica. Existe uma regra para elas receberem essa acentuação gráfica, que é o caso das monossílabas, oxítonas e proparoxítonas. Vamos lá, relembrando. Monossílabas são aquelas palavras que têm apenas uma sílaba e elas vão receber acento gráfico terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Exemplo, pá, pé, nó, três são monossílabas. Oxítonas são palavras que o acento tônico, que significa sílaba mais forte na palavra, vai ser a última na oxítona, contando de trás para frente. Pessoal, oxítona, para ser uma oxítona, ela não pode ser monossílaba, ela tem que ser de sílaba para cima. Então, as oxítonas que vão ser acentuadas, elas vão terminar em A, E, O, seguidas ou não de S. Também em e ens, e em ditongos abertos. O que é ditongo aberto? Ditongo é um encontro vocálico, um encontro de vogais. As vogais ficam juntas, elas não se separam. E aberto porque na hora da pronúncia, a nossa boca se abre ao pronunciar os ditongos abertos. Então, essas são as palavras que são consideradas oxítonas e recebem o acento gráfico. Jaca, cafés, cipó, também, armazéns, papéis, troféus e heróis. São palavras que são oxítonas, têm umas regras para serem acentuadas. E as proparoxítonas. Para ser uma proparoxítona, a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. E olha como é fácil as proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Vamos para o exemplo. Câmera, gráfico, matemática, técnica, tóxico. Elas recebem acento gráfico, todas elas. Relembrar o conteúdo lá na página 32, pessoal, não esquece. Agora nós vamos aprender mais uma classe de palavras que também recebem acento gráfico, também são acentuadas. São as paroxítonas. Pessoal, as paroxítonas, elas são a penúltima sílaba mais forte na palavra. Fácil o conceito, já aprendemos sobre oxítona, é a última. Proparoxítona, a antepenúltima. E agora nós aprendemos sobre a paroxítona, a penúltima sílaba. Aí vocês podem estar com uma indagação aí. Por que não foi ensinado junto com as 3 classes que nós estudamos de palavra? Porque as paroxítonas, elas têm mais regras. É um pouquinho mais difícil com relação às outras, que comparando é mais fácil. Então, vamos relembrar. Paroxítona é a penúltima sílaba da sílaba que é a mais forte. E elas vão receber acentuação segundo as suas regras. Eu coloquei exemplo aqui de palavras que são paroxítonas, mas que não são acentuadas, para vocês verem que paroxítona nem todas elas são acentuadas, mas nós vamos focar nas que são acentuadas. Regras para acentuação gráfica nas paroxítonas. Paroxítonas terminadas em ditongo, elas vão ser acentuadas. Mas vamos ver o que é ditongo? Ditongo é um encontro vocálico, um encontro de vogais, agrupamento de vogais e semivogais, que são consideradas vogais e semivogais. As vogais A, E e O, elas são classificadas como vogais. As semivogais, nós temos o I e o U, mas só serão semivogais somente quando elas estiverem acompanhadas de outras vogais. Ditongo,
As vogais, elas não se separam, elas ficam juntas. Como no exemplo aí, nós temos historia. Então, nós temos aí a palavra que é uma paroxítona, história. E no final dela, vocês vão reparar que nós temos ia, ou seja, nós temos uma semivogal mais uma vogal, um ditongo. E história, a sílaba mais forte que vai receber acentuação gráfica é a penúltima. Outro exemplo, língua, guá. No finalzinho, nós temos um ditongo. Nós temos uma semivogal e uma vogal. E por último, a palavra pronúncia. Penúltima sílaba, a mais forte, a que vai receber o acento. E ela vai receber esse acento porque é um ditongo. Termina com ia. Nós temos uma semivogal e uma vogal. Mas atenção, temos paroxítonas que terminam em ditongos abertos, mas que, de acordo com o novo acordo ortográfico, elas não recebem acento gráfico, como assembleia, ideia, joia, plateia, todas que tiverem ditongos abertos, ao contrário lá de oxítona, as paroxítonas não vão receber acentuação gráfica. Mais uma regra para a acentuação gráfica das paroxítonas. As paroxítonas terminadas em rinlux, ou seja, essas siglas aí são de letras que, para ser classificadas como paroxítonas, tem que terminar com R, I, seguida ou não de S, M, L, U, obrigatoriamente seguida de S e o X. Papai e a mamãe, o responsável por você, vai lembrar de roxinol. Roxinol eram as siglas que nós utilizávamos para classificar uma paroxítona acentuada. Mas, de acordo com a nova ortografia, né, com o acordo ortográfico, nós não usamos mais roxinol, agora é rinlux. Então, preste atenção nas palavras que são terminadas com essas letras e elas recebem acentuação gráfica. Caráter. Caráter é uma paroxítona terminada em R. Biquíni. Biquíni é uma paroxítona terminada em I. Tá vendo que tem a opção de C terminar com I ou seguida de S? Lápis. Lápis é uma paroxítona terminada com I seguida de S. Hífen. Hífen é uma paroxítona terminada em M. Têxtil é uma paroxítona terminada em L. Vírus. Vírus é uma paroxítona terminada com U seguida obrigatoriamente de S. Bônus também, seguida de S. Fênix. Fênix é uma paroxítona terminada com X. Tórax também é uma paroxítona terminada com X. Então, palavras terminadas com rilux, com essas letras aí, elas são acentuadas. Últimas regras de acentuação das paroxítonas. Então, preste atenção nesse quadro. Terminadas em an ou ão, que são som nasais, elas também são paroxítonas que recebem acentuação gráficas, como órgão e ímã. Então, elas são umas paroxítonas que terminam com an ou ão. An ou uns. Eu tenho aí terminados com an ou uns. Albo e foro também são paroxítonas que recebem acentuação gráfica. PS, os bíceps, elas também são paroxítonas que recebem acentuação por terminar com PS. On e uns também são acentuadas por terminar com essas letras. Íon, nêutrons e elétrons também, que não está no exemplo, mas também são acentuadas por terminar com on ou ons. E assim nós terminamos mais um conteúdo, a acentuação gráfica das paroxítonas. Pessoal, fazer atividade de fixação, vou enviar para vocês também a atividade de folha, além das páginas que estão aí. Embaixo de cada página, nós temos a referência, de cada slide, nós temos a referência da página que vocês devem pesquisar no seu material. E pessoal, estuda, dedica, são regras que não são tão fáceis de memorizar, tem que consultar o material cada vez que for fazer atividade. É assim que acontece a aprendizagem.
Bons estudos, até mais, tchau!